Então, bom dia para todas e todos, aqueles que estão sentados e aqueles que estão em pé. E eu queria começar aqui com uma pequena história que foi inspirada pelo painel anterior. Vamos ficar longe, né? Então, eu não sou brasileiro. Eu cheguei no Brasil com 9 anos de idade, a bordo de um cruzeiro português, ali. Mas eu me chamo de Amerioca, pelo amor que eu tenho pelo Rio de Janeiro. E eu queria aproveitar e compartilhar com vocês o que minha mulher, carioca da Gema, fala. Ela fala, Brasil? Ah, aquele país atrás do Rio de Janeiro? E é justamente por isso que eu assumi a entidade empresarial, a principal do setor de tecnologia, aqui no Rio de Janeiro. E não é só para comparar com Florianópolis, Espírito Santo, São Paulo. Não. É o Rio de Janeiro comparado com Paris, com Tóquio, com Los Angeles, com São Francisco, com Tel Aviv. O Rio já é, naturalmente, uma expressão mundial. Não tem como fugir. Tudo que a gente faz aqui é de excelência. Se falou aqui sobre o berço intelectual que o Rio de Janeiro tem. É o maior berço intelectual per capita do país. Muito para agradecer a uma estátua que está ali à frente, chamada Barão de Mauá. Né? Ele e Dom Pedro II foram os grandes percussores. Mas então, a gente não veio falar muito sobre isso, a gente veio falar muito mais sobre tecnologia. Eu queria aproveitar, já que a defesa é tanto do Rio de Janeiro, e eu sou o representante das empresas de tecnologia do Rio de Janeiro, que se contrate empresas do Rio de Janeiro para soluções de tecnologia. Né? Eu quero saber onde estão as fábricas de software que estão atendendo a gente aqui. São do Rio de Janeiro ou não? Afinal, tem que ser o Rio de Janeiro na cadeia inteira, não apenas num único setor. Né? Mas, olha, eu vim aqui só moderar, viu? Eu aproveitei a deixa porque o painel anterior me inspirou. Né? Eu sou um amerioca da Gema, não um carioca da Gema. Então, eu tenho aqui do meu lado 3 especialistas que estão dentro do setor de tecnologia e também dentro do setor de comércio exterior. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para a plateia, qual é o setor que vocês conhecem hoje que fica de pé sem tecnologia? Pois é. Tecnologia é o meio viabilizador. E ele viabiliza o quê? Palavra-chave. Competitividade. Essa é a palavra-chave. Então, eu vou deixar primeiro os nossos panelistas fazerem uma posição de seu ponto de vista e depois eu preparei algumas perguntas para vocês. Tá? Então, Jackson, você vai ser o primeiro, de acordo com a folhetinha que eu recebi. Pode mandar. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder trazer um pouquinho. Sou representante da TOTS, responsável pelo segmento de logística. Trabalho 32 anos aí na área de TI, vivenciei 22 anos de norte a sul, implantação de sistemas em toda a parte de supply chain, embarcadores, transportadores, operadores logísticos. E é um privilégio poder estar aqui e poder contribuir um pouco do que a gente vem fazendo. Roberto, acho que a gente vive um momento único na logística. A pandemia fez com que a gente pudesse, de fato, visualizar o potencial, o poder e o quanto a logística ela é protagonista nos dias de hoje. Eu diria que a gente avançou aí talvez 10, 15 anos com o advento da pandemia. Se teve um lado bom, eu diria que foi justamente esse, onde a gente consegue entender que a logística entrega valor, a falta de logística destrói empresas do dia para a noite e a gente conseguiu avançar. Acho que de introdução a isso, ficamos abertos aí um pouco mais às perguntas. Né? Tá bom. Eu vou deixar cada um poder se apresentar primeiro. Patrick, você é o próximo, por favor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Patrick Scripilite. Hoje na TOTS eu estou responsável pela divisão que a gente chama de Business Performance, que é uma divisão, resumidamente falando, digital, né? Como é que a gente digitaliza as empresas. Então, acho que dentro desse cenário de comércio exterior, a gente tem aí algumas oportunidades, né, de escoamento também de produtos, serviços, pelo meio digital. Né? Aí, parafraseando aqui o Jackson, a pandemia abriu os olhos da gente para um monte de oportunidades que a gente não estava deixando passar.
Sou carioca, da Gema mesmo. Também já estive em outras cidades do Brasil, mas sou um defensor aqui do nosso Rio de Janeiro. E estou aqui para contribuir para como é que a gente conecta, né, como é que a gente digitaliza as empresas para trazer mais oportunidades, né, para o que chega aqui no Rio de Janeiro também. Tá? Então, estou à disposição aí para as próximas perguntas. Um prazer estar aqui. Muito bom, obrigado, Patrick. Agora você, Rafael. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rafael Castelli, né? Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o tempo de cada um de vocês, né? Afinal, é o maior ativo do ser humano, né? Então, de coração esse agradecimento. Eu represento a empresa Log Comex, então a gente viu aqui uma discussão sobre Rio Log, Rio Comex. Na dúvida, a gente usou os dois e somos a Log Comex. Somos uma empresa de tecnologia e temos uma missão bem ambiciosa. A nossa missão é transformar a maneira com que as empresas fazem o Comex, é lógico, através da tecnologia. Hoje somos mais de 350 pessoas, mais de 3 mil clientes espalhados em todo o Brasil e também fora do Brasil. E estou ansioso aqui para responder as perguntas. Obrigado. Então, eu, além de estar presidindo a entidade empresarial, a CESP, são 2.500 empresas de tecnologia, pelo desejo de realmente trazer o holofote de excelência, o holofote mundial de excelência para o Rio de Janeiro, eu tenho uma posição numa entidade chamada WITSA, World Innovation Technology and Services Alliance, que congrega todas as entidades empresariais do setor de tecnologia de 90 países. E eu já quero deixar aqui a favor de todos vocês do setor, né, que quando precisarem fazer conexão com algum país, talvez a entidade de tecnologia daquele país pode ser uma porta de entrada. E eu deixo aqui, então, a nossa disposição para poder fazer essas conexões. Né? Tudo pelo Rio de Janeiro. Mas eu vou entrar diretamente aqui na questão, porque está todo mundo querendo entender como que a tecnologia beneficia o setor de vocês. Eu acho que uma pergunta que, na realidade, está sendo vivida por todos vocês, porque ela já está aí. Né? Então, tem aqui coisas que eu pedi antecipadamente, que perguntas que seriam interessantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pergunta de um, mas vou fazer para os três. Tá? E aí podem fazer réplicas também. Dentro lá da WITSA, eu assumi um papel de ser uma pessoa responsável para estar orientando autoridades governamentais e legisladores de como deve se pensar regular a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, para mim, é uma coisa que é o meu dia a dia. Né? Então, eu quero justamente trazer o contexto da inteligência artificial e como é que isso hoje está favorecendo a competitividade do setor de vocês. Vou começar com você, Rafael. Boa. Esse assunto, inteligência artificial, ele é talvez o assunto mais quente na tecnologia dos últimos tempos, né? Então, eu, como diretor de tecnologia, agora virou assunto de domingo em família, no almoço. O que vai acontecer com a inteligência artificial? É real que ela vai dominar os nossos empregos? É real que vai ter uma coisa absurda aí por trás que ninguém está sabendo? E a verdade é que hoje existem muito mais perguntas do que respostas em relação à IA, né? Meu entendimento é que a gente está numa fase muito inicial desse processo, muito parecido com o que tinha lá quando veio a internet. Muitas empresas sabiam que precisavam ter um site, né? Naquela época a gente colocava lá um GIF animado, um contador de visita e era pouco acionável, né? Hoje a inteligência artificial está nesses primeiros passos, assim como essas outras tecnologias. O que eu acho que vai acontecer de diferente com a inteligência artificial? O tempo para que ela aconteça e ela vire uma realidade e questões acionáveis vai ser muito mais rápido do que as outras revoluções tecnológicas. Então, as revoluções que a gente teve com a ascensão da internet, com o mobile e com algumas outras tecnologias que duraram 10, 15, às vezes 20 anos para se consolidarem, né? Hoje, a internet é o maior canal de muitos dos maiores varejistas. Antes era um site com um contador e um GIF animado, e hoje talvez o maior fluxo de receita. Eu acredito que, fazendo uma analogia, isso vai acontecer também com a inteligência artificial, porém num tempo muito mais rápido. Explicitamente no comércio exterior, a gente já está, dentro da companhia, adotando algumas ferramentas para aplicar
e tentar trazer de forma acionável a inteligência artificial para o dia a dia. Agora, com o novo processo de importação, o catálogo de produtos que a gente está precisando criar para a do INPE, a gente já tem alguns produtos lá que conseguem fazer todo o catálogo baseado no histórico de importação, acontece de uma forma instantânea e com 95%, 98% de cobertura. A gente também consegue perceber trabalhos manuais sendo substituídos, então conferência de documento, trabalhos repetitivos de workflow. Então, acho que a gente está nos primeiros passos, assim, tentando encaixar isso no dia a dia, mas ainda tem muito pela frente e eu estou bem ansioso aí para ver os próximos passos disso. É interessante, né, que é o que a gente ouve falar, né? O primeiro período na história da humanidade recente, que foi considerado um período de inovação, foi a Revolução Industrial. E ela aconteceu mais ou menos durante o período de 1760 a 1840. Mas ela só foi reconhecida como tal 40 anos depois, por um historiador inglês chamado Arnold Toynbee. Então, o que você falou, Rafael, tem muito sentido, porque esse período, 40 anos, já não acontece mais. Agora é muito mais rápido o processo de consolidação, né? E aí eu vou perguntar para o Jackson. Jackson, isso dentro da logística especificamente, né? Deve ter várias coisas na área de preditivo, na área de mapear a demanda, né? Deve ter vários fatores importantes que estão acontecendo. Primeiro, eu queria perguntar aqui, quem tem já experiências com IA? Tem usado ele no dia a dia? Pode levantar. Quem usa chat GPT? Legal. Quem não usa está perdendo, viu? Quem não usa. Tá bom. Assim, Gartner já trazia aí há 5, 6 anos atrás que a inteligência artificial, de fato, ela ia explodir a partir de 2028. A evolução da humanidade, bem como toda a tecnologia, tem avançado muito rapidamente. IA é uma delas. IA, se a gente for ver, houve a democratização pelo uso da nova tecnologia que foi embarcada aí, e ChatGPT foi uma das que trouxe essa democratização. Aí eu posso falar dentro da logística o que a gente já tem utilizado, né, dentro da TOTS. A gente já tem a IA ajudando na parte de avaliação de dados e dando apoio para o profissional que está ali na ponta, de como é que ele interpreta aquele dado. Né? Quais são os transportadores que estão gerando algum gargalo? Quais são os gargalos dentro da empresa? Então, IA, de fato, através da democratização que houve com uma das ferramentas ChatGPT, mas é uma de milhares, a gente começa a utilizá-la no dia a dia. Outra forma de usar a IA, e nós temos dentro das nossas soluções, é reconhecimento do próprio CTE, que o secretário acabou de comentar aqui, né? O documento CTE. Você tem a assinatura do canhoto. Hoje é um trabalho humano, na maior parte do Brasil, você ir lá reconhecer se aquela assinatura daquele CTE. A IA tem capacidade de você extrair aquela informação, fazer uma validação, se aquele documento de fato está assinado, se aquele documento de fato é aquele comprovante, ela é daquele próprio documento. Então a IA ela veio para avançar e ela ajudar como um copiloto a todos nós no dia a dia. Utilizamos IA hoje no sequenciamento de carga, arranjo de carga, melhor movimentação de carga, dimensionamento de onde colocar os CDs, né? A briga pelo last time, pela entrega mais rápida, mais eficiente, somente com utilização de IA. Então, dentro da tecnologia, hoje, na logística, efetivamente, eu diria que é uma das tecnologias mais utilizadas e que vem avançando. E somente com ela a gente consegue entregar o que a logística atualmente precisa entregar para trazer valor e trazer visibilidade para todos nós consumidores no ponto final. Para mim, dentro da logística, eu vejo a IA muito presente. Reconhecimento de face, a gente já tem utilizado, de um documento, extrair as informações para poder fazer o próprio cadastramento do veículo lá no recebimento de uma carga, numa área de recebimento. Enfim, ela vem sendo democratizada e vem sendo amplamente utilizada dentro das soluções de tecnologia. Tá? E acho que não tem volta isso, né? Cada vez mais a IA vai ser um copiloto para o usuário final para tomar as decisões melhores do que ele vinha tomando até então, de forma empírica, pelo conhecimento que ele tinha de 10, 20, 30 anos. Mas a logística mudou e nos dias de hoje, pela complexidade que a gente tem, é inviável ou humanamente impossível achar que a gente fará as melhores decisões sozinhos. É muito bom. Americano adora sopa de letrinha, né? Vive fazendo acrônimo de tudo, né?
E tem um acrônimo que qualquer cidadão americano reconhece, que é chamado DoD, que é o maior comprador do planeta, Department of Defense. Aí a gente brinca, e não é mais não, é Digital or Die. Né? É Digital or Die. Eu até digo, não, é Data Driven or Die. E quem não se orientar pelos dados, vai encontrar o Parque Jurássico muito rapidamente. Agora, falamos aqui de back-office só, né? Tem a questão do front office, que se eu não vender, se eu não criar demanda lá na frente, eu não tenho logística para falar. Aí eu queria trazer o Patrick para falar um pouco mais de como é que é o desafio das empresas brasileiras em entenderem o posicionamento enquanto marca digital, enquanto fazer o e-commerce lá fora. Legal, ótima pergunta. E só fazendo um adendo aqui, eu acho que ao que o Jackson falou, a gente tem um ambiente na TOTVS que a gente fala sobre AI, né, sobre inteligência artificial, muito sempre com viés de aplicação prática. Né? Eu acho que, porque a gente tenta sair um pouco do buzz, né, porque sempre tem um buzz, um desconhecimento até de sedução e de, às vezes, não dar clareza para as pessoas, mas a gente tenta trazer sempre para como é que a gente traz isso para o teu negócio, para acelerar ou criar uma nova linha ou né, você diminuir custo ou você acelerar a receita. Acho que são... Para isso, AI, a gente não vai encontrar nada parecido aí nos próximos anos e cada vez mais a gente vai vir aplicando. Quem falou aqui que nunca usa AI, acho que está sem informação, porque já usa. Né? A gente está usando isso aí no ambiente. E aí, falando agora, respondendo a pergunta, falando um pouco sobre o front office, né, como é que a gente gera demanda, né, a gente, no Brasil, veio junto com a internet digitalizando as empresas. Né? No começo a demanda era ter um site, né, com alguma informação. A gente viu a avalanche que foi o Google, né, todo mundo hoje entra pela internet através do Google, ou a grande maioria das pessoas. Agora a gente está tendo aí novos meios de entrada de internet, com TikTok, redes sociais e uma série de outras coisas. A gente no Brasil é super... Né, a gente tem uma adoção muito rápida à internet e às redes sociais. Acho que isso também foi facilitado com a questão da massiva, né, distribuição de telefone celular na mão dos brasileiros, né, com os planos de internet que estão cada vez mais acessíveis. Então, acho que isso ajudou a gente nesse sentido também de redes sociais e de acesso à internet. E aí, as empresas que não tinham acordado até a pandemia, acordaram na pandemia, né, sobre a necessidade de uma geração de demanda que pode não ser presencial, né? A gente fala que é uma demanda digital. E digital não é só você ter um site. Né? Hoje a gente tem, como eu falei, a adoção. Né? A gente tem uma adoção massiva de WhatsApp, a gente é um dos países que mais gasta tempo no WhatsApp. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem soluções que conversam pelo WhatsApp, por inteligência artificial, que é o RD Conversas, lá na TOTVS, que você consegue fazer uma jornada de apresentação de serviço, de apresentação de compra, né? De venda, tá? Então, de tirar dúvidas, de pós-venda também. Né? Então, você tem uma série de facilidades de uso do digital. Tá? Eu acho que o digital ele veio hoje para facilitar e para dar comodidade. Né? Então, onde você tem um ambiente que você queira, né, dar comunidade para o seu cliente, você pode utilizar o digital. E aí a gente tem uma série de canais aí disponíveis, e aí a gente pode conversar, a gente pode... Eu não vou ficar aqui falando de todos, mas a gente pode gastar algumas horas aí conversando com vocês. Quem tiver dificuldade de entender como o seu negócio tem uma aplicação digital, chama a gente para conversar. A gente tem alguns executivos que estão aqui também, né, disponíveis, e eu estou super disponível para conversar sobre como é que a gente constrói uma jornada digital junto. Legal, Patrick. Eu estou no mercado, no segmento de tecnologia, desde 86. E sempre me deparo com situações onde as pessoas têm certa dificuldade, às vezes, de entender como é que a implementação vai ocorrer e o resultado que isso vai gerar. Então, a implementação sempre é um desafio. Né? E quando a gente fala agora de IA, por exemplo, parece que é fácil, né? A coisa é sim, instalar de dedos. E realmente, depois que você instala, é tudo instalar de dedos. Mas até você entender como é que você parametriza isso dentro de um escopo que vai atender a demanda que você precisa gerar, ele tem um caminho a ser seguido. Né? Então, tem um desafio que as empresas têm naturalmente
de entender como é que é a jornada da implementação da tecnologia para que ela gere o resultado que se espera. Eu queria trazer aqui o Rafael novamente para contar um pouco, já que você é diretor de tecnologia, deve viver isso no dia a dia, né? Sim, um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia para implementar novas soluções é a fragmentação tecnológica. Então a gente percebe que dentro de um processo complexo, que é o processo do Comex, existem diversas tecnologias aplicadas e muitas vezes elas não se conversam. E isso gera uma fricção muito grande no momento inicial, quando você vai fazer algum tipo de implementação. Então, dentro de uma diretoria, um diretor contratou uma solução que está resolvendo o problema dele, que não se comunica com um sistema de uma outra diretoria que está conversando e que muito menos, às vezes, se comunica com a planilha do fulano que está ali desde há 50 anos resolvendo aquele problema e, quer queira ou não, resolve muito bem, está resolvendo há tanto tempo, né? Então, essa dificuldade de implementação, ela tem fatores internos dentro da companhia que está e fatores externos. Ao longo dos últimos anos, a gente tem percebido que conseguir diminuir essa fricção de implementação, ela é um fator de sucesso para que a gente consiga ter resultado no final do dia. Por quê? Quando uma empresa contrata a gente, é alguém, um tomador de decisão, investindo e colocando o nome dele ali dentro da companhia para investir dinheiro para que a gente resolva um problema. Então, o mínimo que se espera é que a gente resolva esse problema da melhor maneira possível, né? Então, para reduzir essa fricção, o que a gente está tentando construir são soluções agnósticas a essas tecnologias que o cliente usa no dia a dia, para que a gente consiga se adaptar ao que ele faz dentro da companhia dele e também tentar, no máximo que a gente conseguir, criar as soluções que não mudem o processo dessa companhia. Então, assim, hoje é muito comum, principalmente nas maiores empresas, quando eu entro, vou falar, vai mudar uma tecnologia, todo mundo fica em pânico. Como assim? Nós vamos mudar, vai cair tudo, vamos ter que reaprender. Então, eu acho que o desafio hoje de implementação é a gente criar tecnologia que se adapte à realidade de cada empresa, aos processos que ela construiu com o seu conhecimento interno ao longo dos anos, toda essa expertise que ela acumulou, que seria a inocência da gente como empresa de tecnologia achar que vai saber mais do que uma pessoa que vive, respira aquele processo no dia a dia. Então, se a gente conseguir ser um catalisador, entrar e melhorar aquele processo, fazer que ele seja mais eficiente e que ele aconteça de uma forma melhor, a gente consegue um resultado no final do dia que é ganha-ganha, né? A gente não criou aquele pânico, a gente conseguiu fazer uma implementação com menos fricção e conseguiu provar um retorno sobre o investimento do cliente de uma maneira bem rápida, uma vez que em poucos dias ele consegue estar rodando num novo sistema operacional, né? Robert, me permite complementar aqui, vivenciei durante 22 anos aí implantando. Eu acho que toda implantação de alguma nova tecnologia parte de 3 pilares fundamentais: pessoas, processos e a tecnologia efetivamente que você vai implantar. Primeiro, quando você implanta uma solução, você não está querendo fazer mais do mesmo, né? Você está querendo dar um up, você está querendo dar um upsell. Isso significa, às vezes, revisar processos. Às vezes, você pegar exatamente o teu processo, querer digitalizar, você cria um Frankenstein dentro da tua empresa e depois, para sustentar isso, não é fácil. Então, sempre que você for implantar, se eu puder dizer, né, dar alguma orientação, eu sempre diria, revise o processo para onde você quer levar essa tua empresa. É muito importante ter o processo todo ele muito bem definido. Depois você precisa engajar as pessoas, elas precisam saber por que elas precisam fazer aquilo. Porque senão é aquilo que está sendo comentado aqui. Às vezes você troca o processo e a pessoa acha que ela fazia aquilo que ela fazia anteriormente e era melhor do que ela está fazendo. Talvez para ela seja, mas ela não entende de que essa mudança de processo vai permitir com que talvez um diretor, um presidente, uma gestão, um cliente tenha informação em real time que até então ela não tinha. Quando você sensibiliza as pessoas e você faz com que elas participem do projeto efetivamente e elas entendem da mudança do processo, tudo é muito mais fácil. Depois de tudo isso feito, eu diria que a tecnologia aí é o próximo passo. Não é o mais fácil, porque tem muita tecnologia espalhada pelo país como um todo, né? E você precisa saber em qual tecnologia você vai embarcar. Dependendo, tem tecnologias que você vai trazer, talvez você dê um passo.
E a logística que vem falar de logística efetivamente do futuro é uma logística autônoma, onde IoT, sensores, robôs, machine learning, enfim, de certa forma, aos poucos tomarão as suas decisões sozinhas. Isso, talvez em 10, 15 anos a gente verá. E há mesmo, hoje em dia, já tem tomado bastantes decisões. Onde eu quero falar tecnologia, cuidado para não amarrar a tecnologias que talvez não te permita dar um próximo passo, que é justamente fazer interações e integrações com todas essas novas tecnologias que a gente está falando. Inteligência artificial, blockchain, machine learning, big data e assim por diante. Então, toda implantação de processo dói um pouco na empresa quando a gente olha para frente, mexe nas pessoas, super importante engajá-las, mexe em processos, lembrando que soluções são desenvolvidas, já trazem dentro delas melhores práticas, mas mesmo assim cabe toda o olhar para dentro da empresa e respeitar aquilo que a empresa fez até então. O melhor dos mundos eu tenho dentro do software as melhores práticas, mas eu tenho dentro da empresa algo que foi feito de forma diferente de outras empresas e que precisa ser respeitado. E as 3 pilares precisam andar muito juntos para que a gente possa alcançar o sucesso da implementação. Eu vou compartilhar com vocês e com a plateia uma experiência que tem sido aplicada e que tem dado muito resultado, que é começar com as pessoas. Nem esquece processo, esquece tecnologia, porque a velocidade da inovação é de tal ordem que já não se consegue acompanhar. E as pessoas não estão calibradas internamente para os seus processos e suas doutrinas, os seus dogmas, os seus aprendizados, a entrar em campo e cair de paraquedas correndo. Então, você precisa preparar as pessoas primeiro para depois trazer mudança de processo e inserção de tecnologia. A gente tem até um trabalho chamado Whole Agility, que faz justamente isso. Mas eu queria trazer o Patrick agora, porque se falou muito de várias coisas, está todo mundo hoje com acesso fácil a IA, acesso fácil à competitividade. Como é que eu crio distinção na prateleira e no holofote para que eu apareça melhor que o outro que está usando a mesma IA? Legal. E só complementando, né, acho que um outro paradigma que a gente tinha, além de você falou de conversar com pessoas, é de você ter um fornecedor único de tecnologia, né? Você ter só um sistema que vai conectar tudo, né? E não ter camadas de integração, como vocês os dois falaram, né? Então, acho que é importantíssimo a gente tirar isso de lado, isso é coisa do passado, né? A gente vai ter que ter uma camada de integração potente, que é isso que vai gerar a gente ter os dados necessários para a tomada de decisão. E falando um pouco da prateleira, né? Como é que o mundo está cada vez mais competitivo, né? Eu acho que tem algumas maneiras, né, de você se posicionar. Eu acho que, diferente de outros lugares do mundo, no Brasil, a gente tem uma quantidade relevante do acesso e da venda online sendo realizada por marketplaces, né? Se falou aqui de lei de marketplace, né, anteriormente. Não é à toa que existe uma lei, né, porque realmente é uma coisa bem relevante online. Então, acho que estar atento a isso, né, de como você se posiciona, né, pode ser até um primeiro passo para quem está importando produto, uma venda por marketplace. Tá? Então, acho que isso é um ponto aí, muitos fazem aí nos chineses, no Mercado Livre, na Magalu, né, na Magazine Luiza. Então, os marketplaces estão aí, eles são os maiores catalisadores de acesso online. Então, quando a gente fala onde é que você quer vender, eu quero vender onde tem gente, né, para comprar. Onde tem gente para comprar hoje, online, são nos marketplaces, porque eles têm uma capacidade de investimento em marketing muito grande. Tá? A gente tem ferramentas, por exemplo, que consegue conectar em N marketplaces a partir de um controle único. Né? Isso facilita muito a vida de quem está ali na ponta querendo vender. Né? Naturalmente, você tem que usar a inteligência artificial também, né, para criar descrições atrativas de produto. Mas todo mundo pode criar. Aí você tem que né, ser resiliente e partir para a guerra mesmo. Né? Porque aí é como você fazia no passado também na barriga no balcão ali. Né? Você colocar um a mais, ter uma venda um pouquinho mais consultiva, você pode trazer diferenciação ali no front. E você tem também ferramentas, né, de inteligência artificial para trazer recomendação de produtos. Tá? Isso você consegue trazer diferente também do passado, né, que eu trabalhei em Ponto Frio na época que a gente estava começando a vender pela internet aqui no Brasil, e eu era do marketing, eu me esforçava para fazer 6 e-mail marketings diferentes para a base inteira, que eram de milhões.
né? Hoje você consegue fazer um e-mail para cada pessoa, personalizado de acordo com o gosto e com a compra e com a navegação daquela pessoa, né? Qual que é o valor disso, né? Quem não está fazendo isso, não está fazendo porque não quer, porque tem ferramenta barata, disponível e de fácil uso. Tá? Então, acho que eu dei algumas diretrizes aqui. Não existe receita de bolo. Acho que isso, quem vier vender receita de bolo, acho que está enganado. Acho que cada mercado, cada segmento tem a sua jornada, né? Como o Robert falou muito bem, né? Essa jornada ela tem que ser construída junto com cada marca, mas possibilidade tem muita pela frente. Então, nós estamos aqui quase chegando ao final. O que eu vou pedir? Primeiro, tem alguém na plateia que gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, levanta a mão e a gente leva o microfone. Podemos fazer a missão oral, então? Vocês já decoraram tudo, né? Legal. Então, eu vou pedir então, que cada um possa fazer um encerramento, deixando a plateia, o que seria uma recomendação que você faria dentro do escopo que você tem de inteligência e atuação, que eles possam aproveitar. Boa. Então, agradecer, né, mais uma vez aqui a oportunidade e colocar a LogComex à disposição de todo mundo. A gente tem um framework de trabalho que ele baseia em alguns pilares, mas ele, no final do dia ele acaba sendo bem simples. A gente gosta de atacar problemas que sejam relevantes, que tenham uma intensidade bem grande no seu dia a dia e que sejam bastante frequentes. Então, a gente tem toda uma estrutura de prateleira para atacar problemas que acontecem dentro da importação, da exportação, dentro do agenciamento de carga, mas também a gente tem todo um trabalho de fazer uma customização para entender o seu problema e conseguir entender como que a tecnologia pode ser esse catalisador, né? Não ser a dor de cabeça e ser sim o facilitador para resolver os seus problemas, que não são poucos, né? A gente sabe o quão complexo é a operação, quantas coisas vocês têm no dia a dia que se preocupar e não preocupar com a tela azul do computador ou com alguma coisa que está acontecendo ali. Então, eu coloco a LogComex, os nossos quase 400 colaboradores aí à disposição de vocês, me coloco à disposição para que, se tiver algum problema, alguma dor relevante, a gente está aí super disposto a trabalhar junto, a N mãos e ajudar as empresas de vocês. Rafael, quanto desses 400 usam IA? Hoje, praticamente todos que podem usar IA. A gente tem algumas restrições de compliance em algumas áreas que a gente não dá acesso a IA, mas 97% dos colaboradores estão usando IA. Okay. O meu time 100%. O meu time 100% como copiloto no dia a dia no desenvolvimento, mas também em toda a parte de comunicação interna. A gente está substituindo a IA generativa para a comunicação interna, que é uma parte que ela faz bem. Ela se comunica melhor muitas vezes. E uma última coisa, antes de passar a palavra para o Jackson, se a tua plateia aqui é potencial consumidor dos seus serviços e da sua plataforma, qual seria o primeiro passo por onde ele começaria? O primeiro passo é acessar o nosso site, lá, a logcomex.com. Ali a gente tem bastante informação para entender quais são as soluções que a gente provém. E lá tem todas as formas de contato online para que a gente consiga prosseguir. Temos uma equipe gigante lá, o tempo todo disponível para atender. Atendemos em todo o Brasil, atendemos fora no Brasil, temos clientes nos Estados Unidos, no México, alguns clientes na China. Então, só clicar lá ou me chamar aqui no canto que dá negócio, não tem problema. Muito obrigado, Rafael. Jackson, por favor. Queria dar um overview da logística rapidamente no Brasil, até para poder contribuir um pouquinho mais aqui, né? Custo logístico no Brasil, 15,8, fechou agora fechou em 2023, né? É um custo alto comparado com países do primeiro mundo. A gente fala muito de infraestrutura e o custo sendo muito para infraestrutura. Mas a gente tem uma outra visão, talvez, que eu acho que dá para implementar e complementar. No Brasil, a gente investe 1/3 em tecnologia se compararmos com países do primeiro mundo. A gente toma muitas decisões empíricas. O seu João, o seu Pedro, que estão lá há 20, 30, 40, 50 anos na empresa, continuam tomando decisão. A tecnologia veio justamente para poder ajudar e melhorar a eficiência. A logística se transformou nos últimos 10 anos significativamente. Depois do advento aí da indústria 4.0, que foi a leitura do que estava acontecendo nos últimos anos com a abertura de mercado no Brasil, né? Chegar a tecnologia, a internet, na palma da mão, celulares, podendo fazer compra, e-commerce explodindo para tudo quanto é lado. A logística saiu de movimentar grandes lotes, onde eu levava para a gôndola aquilo que eu tinha e nós comprávamos aquilo que existia
Né? Fomos para um modelo onde eu tenho na palma da mão o poder computacional para olhar o que eu quero e comprar o que eu quero do lugar do mundo. A indústria teve que se reinventar. Né? E a indústria teve que começar a entender o que nós, consumidores, queremos para poder desenvolver o produto que nós queremos e entregar muito proximamente. Isso significa que a gente deixou de transportar grandes lotes e nós fomos transportar milhares de SKUs. E a gente é extremamente impulsivo, compro na hora, quero entrega e visibilidade na hora. Logística fracionada, teve que se adaptar à necessidade e teve que buscar novas tecnologias. Quando eu quero chegar à logística, a gente precisa investir obrigatoriamente em tecnologia. É uma jornada investir em tecnologia dentro do que nós temos aqui, efetivamente dentro do Brasil. Existe um IPT, Índice de Produtividade e Aplicação de Tecnologia, uma pesquisa que a TOTS fez no Brasil, e nós temos, pasmem, de 0 a 1, indicador de 0,35% é um índice de tecnologia aplicada à logística e embarcadores. Quando a gente olha prestadores de serviços, transportadores, operadores logísticos, recintos alfandegados, que vivem da logística como core, esses caras já têm 0,55. Mas olha quanto nós temos a crescer a nível de tecnologia. Nosso custo logístico é alto, sim, falta infraestrutura, sim, mas falta conectividade e, principalmente, falta uma jornada logística, e é onde eu quero chegar. A jornada logística precisa começar. Aquilo que você não mede, você não consegue saber onde você tem problema. E a veio para nos ajudar. Então, o primeiro passo é começar a digitalização da logística. No Brasil, posso falar porque vivenciei isso, a logística é o do que o secretário comentou, no papel, no bloquinho. Como é que você sabe o que está acontecendo no bloquinho, se aquele bloquinho é um papel que vai para um escaninho e fica lá? Você precisa digitalizar a logística para você começar a entender os gargalos que você tem e poder melhorar. Acho que o primeiro passo é pensar numa digitalização dentro das empresas, passo a passo daquilo que é mais importante, definir o processo logístico, engajar as pessoas e buscar as tecnologias que te permitam chegar numa logística 5.0 que bate a nossa porta. 5.0, nós temos lá ESG, descarbonização, eletrificação. Nós estamos falando de inteligência artificial como um copiloto nas operações. Significa que eu não tomo mais a decisão sozinho, mas a IA vem para me ajudar a tomar a decisão. Né? E a IA não vem para substituir o ser humano, a não ser que o ser humano queira ficar parado no tempo e não queira aprender. Tem um ditado que eu li e acho muito legal. Eu não tenho medo da IA, eu tenho medo da IA com um ser humano que saiba utilizar, porque ele sim terá benefícios disso, e cabe nós desenvolvermos isso nas pessoas. E a logística passa a ser extremamente estratégica e protagonista de todas as empresas. Eu preciso da logística para poder saber onde colocar o meu produto, no lugar certo, na hora certa, na gôndola certa, para o meu cliente certo. Logística vem para isso. Então, uma jornada de digitalização, a TOTS, né, tem trabalhado muito em cima disso, e a gente fica à disposição aí para poder ajudá-los em cima. Tá bom? Um prazer enorme poder participar aqui do evento. Obrigado. Espera aí, não vai correndo não, calma. Temos aí 22 minutos. Então tá bom. Eu estava aqui encerrando a primeira parte das perguntas, aí deixando vocês falarem mais. Mas voltando para você, Jackson, pela sua fala, então, é que eu acabei de falar, se o cara não digitalizar e não estiver se orientando pelos dados, ele vai perder competitividade, né? E vai lá para o Parque Jurássico. Então, hoje, quem atua na área da logística, se não estiver digitalizado, vai conhecer o Parque Jurássico. Vai virar dinossauro. Um dos grandes gargalos que a gente tem, né, são as operações manuais. Né? A gente fala ali do cara que faz a operação no papel. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vivenciei isso. Implantei um sistema de WMS que traz eficiência operacional, que me garante 99,9% de acuracidade na entrada ou na saída e me entrega isso. Mas às vezes a pessoa ali está preocupada em não ter um sistema e não ter que bipar o item, porque é mais rápido para a operação, fazer no papel, pega o produto e vai embora. E o custo de imagem na devolução? E o custo logístico da logística reversa? É algo que muitas vezes não é tangificado. Então, o único meio de a gente evoluir a eficiência logística, de a gente entregar valor, é trazendo um processo de digitalização como um todo. Né? Se me permite, até deixa eu falar rapidamente das fases da logística, porque a gente fica pensando, por que a gente precisa de tecnologia no momento que a gente está? Né? A primeira fase da logística, antes da década de 60, os processos totalmente manuais. Segunda década da logística, de 60 a 90, a gente tem ali, basicamente, a introdução dos primeiros ERPs, primeira gestão de estoque, primeiros controles de transporte, totalmente descentralizados, mas os primeiros passos, até junto com a própria tecnologia evoluindo. Dali para frente a gente tem um movimento no mundo como um todo de globalização. Eu me preocupava até então só com a minha mercadoria dentro do meu armazém.
partir de 90, a globalização, supply chain chega no mundo como um todo, me preocupo com buscar a mercadoria, armazenar, transportar e entregar para o meu cliente final, isso com excelência, e a gente vai até 2010, mais ou menos, nesse movimento. Aí a gente pega o gancho da globalização, onde o Brasil abre o mercado a partir de 2000. Final de 90, a gente começa a ter tecnologia em abundância, internet, computadores, celulares disponíveis, ainda computadores pessoais, eu diria que um custo ainda alto, mas dali para frente a gente consegue avançar efetivamente. E-commerce cresce muito dali para frente. Em 2007, para mim, um grande advento foi Steve Jobs, né, um cara aficionado por usabilidade, traz para dentro do celular, no iPhone, quando libera em junho de 2007, a touchscreen, onde aí a gente consegue ter alta tecnologia com usabilidade muito fácil, na palma da mão eu tenho o mundo como todo. O e-commerce explode dali para frente, e aí a gente vivencia a indústria 4.0 logo ali de 2012 para frente, que é reflexo de tudo isso. Eu já não produzo mais o que eu quero, eu produzo aquilo que o meu cliente quer e eu começo a entregar muito valor dali para frente. Por isso que a gente, nos dias de hoje, por essa complexidade toda, só tecnologia. Talvez até 2010... as operações manuais que nós fazíamos, as decisões com o seu João, com o seu Pedro, que estavam lá há 20, 30 anos, eram viáveis. Mas de lá para cá, a briga pelo last mile, pela entrega do the same day, no mesmo dia, me obriga obrigatoriamente a ter dados de tudo que está acontecendo para que eu possa saber onde eu coloco a minha mercadoria, qual mercadoria vai ser vendida. Eu preciso avançar o meu posto de estoque mais próximo do cliente. E aí são milhares, milhões de SKUs. Quais SKUs colocar? Somente a inteligência artificial e muitos dados conseguem entregar isso. Por isso que a gente precisa de tecnologia aplicada à logística para entregar aquilo que todos nós hoje exigimos, um alto nível de excelência no processo logístico. Tá? Muito bom. Então, Patrick, né, é o seguinte, eu, na minha jornada internacional, me deparei com um grande desafio, que era o aspecto cultural no processo da compra, né? E com uma geografia diversa, eram vários aspectos culturais, né? E aí eu te pergunto, dentro do contexto que você está atuando, que é um contexto muito digital, você mencionou lá atrás, ponto frio, e-mail marketing que você fazia, a narrativa que você constrói e tudo mais, existe, dentro do que você está fazendo, junto na TOTOS, nessa plataforma que você bota em vários marketplaces, esse componente cultural? Sim, como é que a gente trabalha isso, né? Eu acho que tem tanto componente cultural, né? A gente é um Brasil dentro de vários Brasis, né? A gente fala isso lá. Não é à toa que a TOTOS tem representatividade aí em quase todas as cidades do Brasil. E se não tiver, ela consegue chegar lá no dia seguinte, né? Para fazer uma reunião presencial, olho no olho com o cliente. Isso é muito relevante para a gente, como empresa. Mas tem também a questão, né, da gente entender a maturidade das empresas, né? Porque, além da questão cultural, você ainda tem maturidades completamente diferentes, e isso não necessariamente está diretamente proporcional, ligado a você estar numa grande cidade ou não, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem um duplo desafio, né, de entender as culturas, que são diferentes. Eu acho que nisso, a gente, trazendo um pouco mais para a logística também, né, as pessoas querem um imediatismo, querem receber rápido, então a gente pensa muito em experiência do usuário, né, como é que a gente traz isso para a experiência do cliente final do nosso cliente, tá? Que também é nosso cliente no final, porque se ele está comprando o nosso cliente consegue comprar mais da gente, né? Então a gente tem essa preocupação também, tá, de entregar o melhor ali na ponta, mas também como é que eu entrego para uma empresa que ainda não está capaz ou que está começando essa jornada, né? Então, quando a gente não fala mais em produto, a gente fala em jornada digital, é isso, porque eu consigo entender o momento certo de inserir a tecnologia da maneira adequada numa empresa. Porque a transformação digital, por mais que está já na cabeça dos executivos, dos donos de empresa, né? Quando a empresa é proprietária ou familiar, ela precisa ainda de passos muito sólidos, né? Porque senão você pode, se você pensa muito em só copiar o seu concorrente do lado, a sua realidade é diferente, né? Então você pode botar um projeto e falar assim, eu já vi isso acontecer com e-commerce, né? Eu quero um site igual daquela marca. Aí a minha resposta era com uma pergunta, né? Eu falava, você não quer um site igual daquela marca, você quer
vender igual aquela marca online. Você quer uma presença digital igual. Você tem que construir uma estratégia digital atrelada à sua marca que te permita vender, abrir um canal de venda, acelerar a sua venda, ou seja, o que for. Né? Então, esse desafio da gente também da gente ser muito prudente numa venda de tecnologia, numa aplicação de tecnologia, é que traz para a gente toda uma missão da empresa, né, de ser o que a gente já fala de ser o Trusted Advisor, né, de ter a credibilidade para a gente construir junto essa jornada. A gente não quer vender o software que uma pessoa não use. Né? Ninguém quer. Né? Acho que a TOTVS, como empresa, ela tem isso na sua missão. Né? A nossa missão de venda é: eu vou vender o que o cliente quer usar, o que ele precisa usar para acelerar o negócio dele ou criar uma nova linha de receita. Tá? Então, dentro disso que você perguntou, eu acho que a gente consegue, sim, atrelar anúncios diferentes por regiões diferentes. A gente tem uma ferramenta, a gente tem uma parceria com a Shopify no Brasil, que a gente é detentor do direito de venda, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo, né, que você consegue fazer customizações, por região, por cliente único, como eu falei aqui. Tá? Isso também está integrado com a nossa plataforma de distribuição Marketplace, que também está integrado com a nossa plataforma de automação de marketing, que é a RD Station. Então, a gente pensa muito em como que a gente apresenta uma solução, mas o que isso quer dizer? Então, que eu preciso comprar tudo? Não. Você precisa começar. Né? Eu estou importando produto agora e quero começar a vender só para o estado do Rio. A gente pode pegar, montar um site para você começar a vender só, e aí você só vai habilitar para os CEPs da sua região. Né? E tudo bem, você pode começar assim. Você não precisa, diferente do passado, que a gente fala assim, o e-commerce é para vender no Brasil inteiro. Ele pode ser para vender no Brasil inteiro, mas você pode ser o melhor vendedor da sua cidade, para depois ser o melhor vendedor do seu estado, para depois, talvez, conseguir entregar no Brasil inteiro. Então, um passo de cada vez, né? Você falou para deixar uma mensagem, né, de como aplicar. Começar, eu acho que o Jackson falou isso também, né? Começar, acho que é importante, porque vai chegar a hora de você virar jurássico, como você bem disse, né? Não pode deixar isso acontecer. Ainda dá tempo, acho que a boa notícia é essa, ainda dá tempo. Né? Tem cada vez mais empresas capacitadas de levar você adiante no digital, né? Tanto na logística, como no e-commerce, como no marketing, como em todas as outras áreas possíveis aí no Brasil. Tá? Então, começa e você dá um passo de cada vez, sempre pautado por decisões baseadas em dados. Né? Como os amigos aqui já disseram. O dado hoje é o ouro, ele tem que ser utilizado. E a gente também tem ferramentas cada vez mais apropriadas para utilizar, para dar insights, para você dar o segundo passo, para você saber onde você põe investimento e para você saber onde isso pode trazer mais receita, né, e longevidade para a sua empresa. Muito bom. Para fazer o fechamento, eu queria compartilhar com vocês que quando o Covid bateu e houve uma aceleração digital, né, eu, na verdade, apelidei o Covid de Coronami. Por que Coronami? Porque tinha um tsunami silencioso, invisível, acontecendo, chamado transformação digital. Eu digo que a gente não está entrando agora na transformação digital. Nós já fomos digitalmente transformados. E o grande desafio agora é a transformação cultural. Justamente para poder entender como é que eu abraço essas novas tecnologias e coloco elas a meu favor. E, no final, são as pessoas que vão fazer a diferença. Eu faço uma venda institucional do Brasil na área de tecnologia há mais de 20 anos lá fora. Vender o que os grandes projetos de tecnologia, de serviço de TI, em vez de irem para a Índia, para a China, para Filipinas, para a Argentina, para o México, virem para o Brasil. E quando eu fui olhar como é que esses países estavam se vendendo, eu percebi que estava tudo muito igual, né? Muito binário. Todos os países diziam, olha, eu tenho tantas universidades de tecnologia, eu tenho tantos profissionais de tecnologia, eu tenho tantas empresas de tecnologia. Eu falei, caramba, a Índia ganhou então, né? Porque o jogo de números, a Índia e a China estão lá em cima. Olha, a nossa grande vantagem, culturalmente falando, somos nós. Nós brasileiros e nós cariocas. Me desculpa quem não for.
Mas por quê? Porque o carioca, na realidade, ele reúne a total diversidade que o Brasil já representa. Lá no Task Force da Inteligência Artificial, eu estou fazendo a defesa para que venha para o Brasil, para o Rio de Janeiro, um centro de excelência mundial. E estou usando um argumento que somente no Brasil você vai encontrar total diversidade que você precisa emplacar nos seus algoritmos. Porque o Brasil, para quem não sabe, comprovadamente é a raça mais miscigenada do planeta. Ou seja, maior diversidade. E dentro do Brasil, aonde que está a maior representação desta diversidade? Rio de Janeiro. Então, a questão no final é que as pessoas fazem a diferença. E aí eu convido vocês, eu fiz uma brincadeira concorrendo lá com aqueles países todos, o que eu fiz? Criei um elevator pitch de 3 minutos, valorizando as pessoas, contando uma história de pizza. E não falo tecnologia. Quem quiser ver, é True Brazilian DNA. Que eu conto a história de uma pizza para evidenciar a nossa competência maior em termos de entrar em campo num contexto mundial. Eu resumo, e às vezes eu tenho essa possibilidade de me extrair, porque eu sou americano também, o grande valor cultural brasileiro, que os outros não têm tão bem calibrado, é o nosso bate-pronto. O que é o bate-pronto? Resolução de problema. Hoje, cada vez mais, nós somos demandados a resolver problemas mais rápido. E o brasileiro, pela miscigenação que ele tem, ele não tem tradições culturais milenares que entram em campo no processo de olhar como resolver o problema. E eu já fiz esse teste várias vezes com times brasileiros, com times indianos, com times chineses. Né? O brasileiro chega no destino final mais rápido e mais inteiro, porque ele não traz todo aquele pensamento sistêmico das camadas geracionais que vão acumulando aquelas tradições e que entram em campo na hora de olhar para resolver o problema. Então, eu queria deixar aqui o recado para todos nós, que a transformação cultural é onde está o grande foco de todas as empresas. Porque a tecnologia está aí, está fácil. Né? Quem quiser vender, só pegar o Patrick e o Jackson da TOTUS, vai vender onde quiser. Agora, a questão das pessoas preparadas, calibradas, né, engajadas, né, é o grande desafio de toda organização indo para o futuro. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, eu dou por encerrado. Já que só um comentário sobre o que você está falando, eu sou ávido por educação também e por tecnologia, né, por inovação. Então, quando a gente vê, né, qual é o perfil do profissional do futuro, eu falo muito isso sobre vendas, sobre digital, sobre... o que mais se fala no mundo todo é sobre o problem solver, né, o resolvedor de problema. E a gente nasceu na selva, né, assim, a gente nasceu tendo que resolver problema. Né, eu acho que em todos os segmentos, né, seja no varejo, seja no comércio exterior, seja na indústria, o brasileiro é um herói, já por nascença. Né, porque se está fazendo negócio no ambiente que nem a gente tem, é porque a gente é herói. E cada vez, se a gente está caminhando, né, para um ambiente cada vez mais favorável, como a gente viu aqui muita coisa acontecendo na mesa anterior, né, a gente, eu acho que consegue se destacar mais facilmente do que outros países. Não é à toa que tem um monte de brasileiro tocando negócios de tecnologia ao redor do mundo. Então, acho que o recado que fica é, temos capital intelectual sim, né? Temos, acho que, um viés de resolvedor de problema, que é para onde o mundo está caminhando cada vez mais rápido. Acho que só basta a gente falar mais sobre isso. Né? Acho que eventos como esse, é um agradecimento aqui, para a gente poder falar mais sobre isso, acho que é fundamental. Para a gente levar isso, né, logicamente, para o Rio voltar a ser um polo de atração de investimento para empresas. Eu, como carioca, sou sempre defensor disso, mas para o Brasil como um todo também, né, levar para o resto do mundo essa mesma vontade aí da gente fazer diferente. Como a gente gosta de falar, estamos juntos. Jackson? Agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Acho que eventos como esse são fundamentais, né? Acho que juntos a gente consegue evoluir mais rapidamente, compartilhar conhecimento. Há muita margem de evolução dentro da logística e toda vida que a gente compartilha um pouco, a gente consegue fazer o outro melhor e a gente também aprende.
vivenciei aí logística efetivamente dentro da operação durante 22 anos e sempre digo, a gente não sabe tudo. Posso ir em 10 empresas diferentes de transporte, 10 empresas farão operações talvez que sejam as mesmas coisas de forma diferente, a gente sempre aprende um pouco mais. São eventos como esse que fazem com que a gente possa evoluir e a gente aprender também, ensinar um pouco daquilo que a gente vem vivenciando. Obrigado pela oportunidade e a gente se coloca à disposição para ajudá-los aí nesse processo de transformação digital. E precisamos correr, né? Eu tenho certeza que a digitalização vem e ela vem para trazer uma redução, otimização do custo logístico como um todo e dentro das empresas como um todo. Vamos em frente porque atrás vem gente, né? Rafael. Bom, agradecer também essa oportunidade e só contribuindo um pouquinho em relação a essa questão cultural também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas empresas ao redor do mundo, né, com times ao redor do mundo de tecnologia, e eu costumo falar que o brasileiro é o único que pula na granada. Então, se tem uma granada, ele pula em cima para resolver o problema. Então, esse é o nosso lema, inclusive, dentro do time. Nós somos grandes puladores na granada e isso faz um diferencial gigante no que a gente consegue entregar. Obrigado a todo mundo. Então, eu vou encerrar, porque tem mais 4 minutos. Eu vou contar a história da pizza, são 3. Né? Então é o seguinte, eu estou há 40 anos na ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Francisco. E lá em São Francisco, quem é que lembra do Pizza Palace aqui no Rio de Janeiro? Pizza fininha, crocante, deliciosa, maravilhosa, né? Pois eu achei a mesma coisa lá no Vale, em São Mateus, Third Avenue. Uma pequena pizzaria chamada North Beach Pizza. O dono era um grego, né, chamado John. E toda vez que eu voltava para São Francisco, eu moro mais lá em Monte Rei, eu vou fazer lá meu pit stop, né, splash and go, né, pizza and go. E um dia eu cheguei lá e estava com um sorriso pendurado no bico da orelha. E ele não usa brinco. Mas o sorriso estava pendurado aqui. Eu falei, John, what's the matter? Por que você está tão sorridente? Robert, eu bati naqueles caras hoje. Opa, bateu em quem? Pizzas Hut e Domino's Pizza. Como assim? Não, Robert, eu, num único dia, entreguei mais pizzas do que eles dois juntos. Aí eu falei, peraí, assim não dá, calma. Você é uma portinha só. Os caras são uma franquia cheia de unidades na Bahia inteira. Como é que você possivelmente faz isso? Robert, eu tenho 40 entregadores da hora. 40 motoqueiros. E o que você fez para contratar esses 40 motoqueiros? Onde é que você os achou? Robert, eu só tenho um critério para contratar esses caras. E qual é? Ser brasileiro. Be Brazilian. Como assim? Robert, pensa comigo. Eles trazem 3 fatores críticos de sucesso para mim. Primeiro, business expertise. Se eles conseguem dirigir aquelas motos que dirigem lá em São Paulo, eles vão poder dirigir em qualquer outro lugar do planeta. Segundo, comprometimento. Eles estão comprometidos a fazer as coisas acontecerem, não é bater ponto 9 to 5. Terceiro, criatividade e engajamento. Criatividade que quando tem um problema na linha de frente, Robert, eles não trazem para mim um problema. Eles me contam a solução que deram. Agora, senhoras e senhores, nos seus projetos de tecnologia, diga para mim que esses 3 não são preponderantes. Business expertise, engajamento e criatividade. True Brazilian DNA. E eu só tenho 17% de consumidade brasileira. Viu? É isso aí, pessoal.